A paz do Senhor Jesus, amém? Para quem não me conhece, o meu nome é Sivaneide. Eu congrego na igreja AD Missão e eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. O Espírito Santo te trouxe até aqui e por isso eu me alegro. Livro de Josué, capítulo de número 1. Nos diz a palavra de Deus, a partir do versículo de número 5. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem um bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Amém? Somente até aí. A Bíblia nos mostra aqui que Moisés, ele é morto. Após a morte de Moisés, Deus, ele levanta Josué. Ele diz para Josué, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Moisés morre e Josué assume a liderança. Josué é levantado por Deus para assumir aquela liderança, para conduzir aquele povo. Deus tira agora a responsabilidade que estava sobre Moisés e lança sobre os ombros de Josué. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia nos diz que Josué, ele está desanimado. Por que ele está desanimado? Porque Deus chega falando com ele, animando. A própria Bíblia já mostra isso. A morte de Moisés trouxe um desânimo. A morte de Moisés trouxe, quem sabe, uma frustração para ele. E ele está desanimado. Deus fala com Josué e anima-o. Por quê? Porque ele estava desanimado. Se Deus está falando com ele e falando para ele se animar, é porque ele está desanimado. E hoje, se você, aleluia, se encontra desanimado, o desânimo tomou conta do seu coração, o desânimo tomou conta da sua vida, o desânimo tomou conta, aleluia, da sua mente e você está aí, sem saber o que fazer. Deus fala com você, aleluia, levanta-te, levanta-te. Deus te entregou algo em suas mãos. Deus te entregou uma responsabilidade, Deus te entregou um povo, Deus te entregou uma família e você não pode desistir da sua família. Deus te entregou, aleluia, um povo e você tem que lutar por este povo que é a sua família. Ou quem sabe Deus lhe entregou um rebanho, sim, um rebanho, para você liderar, para você apacentar, para você alimentar, para você cuidar, para você conduzir, rabaxarabandarabaia. E você está aí desanimado, você não sabe o que fazer. Você acha que Deus não está com você, mas Deus diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu te levanto, eu te animo, eu que falo contigo. Rabandarabais, eu renovo as suas forças. Seja forte, aleluia, seja forte e corajoso, porque ninguém te susterá diante de ti. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não vou te deixar e não vou te desamparar. Em todo o tempo, aleluia, eu vou caminhar com você. Em todo o tempo eu vou te sustentar. Em todo o tempo eu vou te auxiliar. Eu não vou te deixar, Josué. Eu não vou te deixar, homem. Eu não vou te deixar, mulher. Porque eu, o teu Deus, estou contigo por onde quer que andar. Deus, ele é contigo.
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Ah, irmã, mas Deus não me deu nenhum povo, Deus não me deu liderança, Deus não me deu nada. Mas Deus lhe deu uma família, Rabacharabandarabaia. E você precisa se esforçar para cuidar dela. Você precisa se levantar, aleluia, para alimentar com alimento espiritual, que é a sua palavra, a palavra de Deus, para que a sua família não venha se perder no meio do caminho. Rai, que alavaçou, alabando que arabandaravaste que a paz. Você precisa alimentar a sua família, você precisa conduzir a sua família. Aleluia. O ministério começa na família, é na família que começa. Então comece a alimentar a sua família. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Ensine a palavra de Deus para a sua família. Aleluia. Verso de número 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então aqui o Senhor manda você se esforçar. A palavra não foi só para Josué, para nós também nos dias de hoje, é para mim e para você, para que nós venhamos se esforçar, aleluia, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se fortificar na graça que é em Cristo Jesus, se fortificar na palavra, porque a palavra nos dá força, a palavra nos renova, a palavra nos alimenta, a palavra nos sustenta, e meditar no livro desta lei. Por quê? Porque que tem muitos aí que assumem cargos, assumem liderança, mas não medita na lei. A base daquela liderança não é a palavra, e o povo está perecendo, o povo está morrendo, o povo está se perdendo. Por quê? Porque não tem base na palavra. Mas aqui, quando Deus instruiu a Josué a conduzir o povo, Deus primeiro disse, primeiro tu vai aprender, primeiro tu vai, aleluia, meditar no livro desta lei. Tu não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque eu trato primeiro com você, para depois fazer através de você. Então Deus diz, medita no livro da lei de dia e noite, dia e noite. Você percebe, aleluia, que o nosso corpo físico, ele não consegue ficar sem alimento físico, não é verdade? Quantas vezes você alimenta o seu corpo por dia? Quantas vezes você se alimenta por dia? Várias vezes ao dia. 2 vezes, 3 vezes ou até mais vezes ao dia. E aqui o Senhor fala para Josué, medita no livro da lei, dia e noite, pelo menos 2 vezes no dia. Pelo menos 2 vezes no dia você precisa estar meditando na palavra, porque a palavra dá direcionamento, a palavra dá entendimento, a palavra te conduz, a palavra te ilumina, ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E como você virá conduzir um povo se você não medita na palavra? Como você irá orientar um povo se você não está meditando na palavra, se você não guardou a palavra, se a palavra ainda não entrou dentro de você? Pode, porventura, um cego guiar outro cego? De maneira nenhuma. Então, para você, aleluia, conduzir, para você orientar, para você apacentar, para você liderar, primeiro você tem que meditar na palavra, comer o alimento que é a palavra, comer o livro da lei que é a palavra do Senhor. Comer o alimento espiritual. É preciso se alimentar da palavra. E praticar, irmãos, olha o que diz aqui, para tudo quanto nele está escrito. Pratica tudo para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus primeiro, ele faz Josué praticar, para depois ele transmitir. Primeiro você pratica, para depois você impor cargo ao seu rebanho. Porque tem muitos aí que, aleluia, que quer impor cargos difíceis ao seu rebanho, às pessoas, e não quer nem sequer levantar um dedo, não faz nada. São religiosos. Então, primeiro você pratica. Primeiro você se alimenta e você pratica. Primeiro você se alimenta e você vive, para depois você transmitir aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vivendo. Então,
Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então não tenha medo. Não tenha medo da oposição. Você acha que na trajetória o diabo não vai se levantar? Vai se levantar. As pessoas usadas pelo inimigo vão se opor contra você, mas você não pode temer. O inimigo vai se levantar contra você, o inimigo vai bater de cara com você e você não pode temer. Você não pode ficar espantado com as oposições do inimigo. Você não pode ficar espantado. Você não pode ficar espantado. Tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. A trajetória é longa. A trajetória, o caminho é longo e você precisa percorrer o caminho, orientando o povo que Deus colocou, aleluia, em suas mãos. Você precisa permanecer com o propósito que Deus colocou em seu coração. Permaneça com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não temas, não pasme, não te espante, vá avante, porque o Senhor, seu Deus, Ele é com você. Aleluia. Ninguém pode te destruir se Deus estiver com você. Você irá até o fim. Se Deus realmente estiver com você, você vai até o fim. Josué foi até o fim. Josué foi até o fim. E Deus falava comigo. Aleluia. Diga para o meu povo que se esforce no propósito, se esforce no jejum, se esforce na oração, se esforce na busca, se esforce para conduzir o meu rebanho. Se levante, aleluia, medite na lei, medite na palavra, para que, aleluia, o guia, para que o Espírito Santo, aquele que conduz, aleluia, possa conduzir o povo de maneira certa. Medite na palavra para que o Espírito Santo possa conduzir a sua família de modo correto, de modo certo, de modo a qual pode agradar a Deus. Então, irmãos, nós precisamos meditar na palavra, porque o Senhor falava comigo que tem muitos aí, em lideranças, aleluia, que não tem base na palavra. Não, eles não pregam o verdadeiro evangelho, eles não pregam, aleluia, santidade, eles não pregam a verdade, rabacharabande que alavaste que apaste. Eles não apacentam o meu povo, terra lavaste que arabando que afaçou. Aramande que alavaste. O povo está sofrendo por falta de conhecimento, rabajique, porque muitos líderes estão nos altares, ramande que ela pregando mentiras, raixe que amando que alavaste que a paz, ade que avassore bidigioje rabandai. Muitos estão, aleluia, nos altares, nos púlpitos que eu não levantei, rabajique, eu não ordenei, ramande que alavacharaband, não foi eu que coloquei. E por isso o povo, meu povo, sofre por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Ramonde que alava charabanda. Então, hoje, eu e você, nós precisamos se posicionar, assim como Josué se posicionou, aleluia, e assumiu aquela responsabilidade, e se esforçou, que amande, é preciso se esforçar, se esforce para dar o melhor de si para Deus. Se esforce para apresentar o melhor para Deus, aleluia, para fazer a vontade de Deus. É preciso se esforçar, irmãos. Amém. Amém, irmãos? Esta foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos se esforçar, vamos meditar na palavra. Medita na lei, rabande que alavachar, rabande que afaste. Essa lei, esta palavra é alimento que cura, o alimento que transforma o homem velho em uma nova criatura. Alavai. Derraste que apaste. Vamos alimentar da palavra. Vamos se alimentar de dia e de noite. Ramante que alavachar, rabande que alavaste. De dia e de noite, se alimentando da palavra. Comendo o alimento espiritual. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva. Todos os dias o Espírito Santo colocou ao meu coração de trazer uma palavra.
aleluia, de transmitir uma palavra para os nossos corações. Se você sentir, se você sentir de Deus, se inscreva, se inscreva. Mas só se você sentir. Se você não sentir de Deus, não se inscreva não, tá? Assim eu agradeço. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.